A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quem vos sauda aqui nessa tarde é a irmã Antônia Pequena. Eu estava sumidinha um pouco desse canal, porque eu estava passando por um processo, irmãos, de enfermidade, mas graças a Deus e a oração de muitos, eu já estou bem melhor e resolvi hoje passar aqui nessa tarde para deixar uma mensagem de Deus aos nossos corações. Quero pedir aos irmãos que não deixem de se inscrever nesse canal, que não deixe de ouvir os vídeos por completo, porque tem uma palavra maravilhosa para você. Quero pedir aos irmãos que compartilhem, que coloquem aí o seu joinha, o seu gostei. Também não esqueça, irmãos, de assinar o sino para que as notificações cheguem aí. Você toca lá no sinozinho, aí aparece todas, você clica em todas. Toda vez que eu gravar um vídeo, esse vídeo chega até você. E a palavra do Senhor que eu quero deixar para os meus irmãos nessa tarde está no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1. Essa palavra fala de tentação, fala da tentação de Jesus no deserto. Glória a Deus, eu quero ler aqui para você. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, nessa tarde, eu talvez esteja falando com pessoas que estão passando exatamente por essa tentação. Que essa pessoa está no deserto, como Jesus se encontrou. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, depois que ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, Jesus passou ali por essas tentações, mas em todas essas tentações, Jesus foi mais que vencedor, porque o inimigo veio tentar Jesus exatamente no ponto mais fraco, em que ele olhou para Jesus e viu. Só que ele só viu o ponto mais fraco, que Jesus estava ali na carne, carnalmente falando, fisicamente falando. Ele olhou para Jesus e viu que o físico de Jesus estava com fome. Jesus fisicamente estava com fome, até porque ele já estava jejuando 40 dias. Só que o que o inimigo não olhou, irmãos, é que Jesus não estava ali na carne, Jesus estava ali no Espírito, porque quando ele foi para o deserto, ele foi levado pelo Espírito. Então, Jesus não permitiu Jesus ser levado sem o Espírito. Jesus preparou essa situação, criou essa situação, aleluia, e levou Jesus para ser tentado no deserto pelo diabo, mas cheio do poder de Deus. Você sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o inimigo, ele achava que era o prato X perfeito para ele destruir Jesus. Ele achava que aquela situação de Jesus estar no deserto, sem comer e sem beber, era o prato perfeito para ele dizer: agora eu acabo com esse Jesus, agora eu acabo com esse Deus, agora é a hora certa de eu destruir esse Deus. Só que o que ele não sabia é que Jesus estava cheio do poder de Deus. E naquela situação, irmãos, ele foi tentar exatamente do lado da fome, quando Jesus estava com fome. Aí ele achou assim: ele vai negar, ele vai desistir, e ele vai aceitar o que eu tenho para ele. E ele vai negar esse Jesus que ele disse que serve. Só, irmãos, que Jesus estava cheio do poder de Deus, e ele resistiu a oferta de Satanás, ele resistiu o prato de Satanás. E ali a Bíblia diz que Satanás chegou para ele e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus imediatamente calou a boca de Satanás com uma palavra poderosa e disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do meu Deus. Então nessa tarde Deus está falando com pessoas aqui que talvez está no deserto também sendo tentado pelo diabo. Só que se você estiver cheio do poder de Deus, meu irmão e minha irmã, não temas essa afronta e não aceite essa oferta.
creia no poder de Deus, porque ele não sabe, aleluia, que o poder que está sobre a tua vida é maior do que esse problema, é maior do que a fome, é melhor do que o desemprego, é maior do que tudo que tu está vivenciando. O inimigo está achando que tu está fraco, só que ele esqueceu que o Senhor Jesus diz que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Então, se Satanás está te tentando a desistir, porque talvez tenha pessoas querendo desistir nessa tarde, já orou, já clamou, a luta se fechou, o tempo se fechou, o inimigo está falando no teu ouvido todo instante que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que esse deserto não vai passar. Ei, esse deserto vai passar, porque Jesus está no meio desse deserto contigo, e ele está dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de sim da palavra que vem da boca de Deus. E a palavra que vem da boca de Deus, meu amado e meu irmão, ela vem para mudar a tua história. Ele não desistiu, levou Jesus a vários lugares, várias tentações, mas o próprio Deus diz assim: resistiu o mal e ele fugirá de vós. Então, minha irmã, meu amado, minha amada, nessa tarde, fuja da aparência, fuja das ofertas, fuja da tentação, resista o mal, vença essa luta pela fé, olhe para o Deus que está dentro de você, olhe para o Deus que te tirou de um lamaçal de pecado e tome posse desta palavra. Resista essa tentação, porque se não tem pão, tem Deus. Se não tem emprego, tem Deus. Se não tem saída, tem Deus. E a Bíblia diz que tudo posso naquele que nos fortalece. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nessa tarde receba essa palavra, Ramassui. Receba essa palavra aí e não desista, mas resista à tentação do mal. Tome posse desse milagre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.